plataforma, tá certo? Então, quando vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma lida lá nos capítulos e fazem os fichamentos, tá certo? Os fichamentos são dos dois capítulos, capítulo 11 e 12. O 11 é bem curtinho e o 12 também. O 12 é um pouquinho maior, mas o 11 é bem curtinho. É o do modelo burocrático. Então, bom dia novamente, né? Quem chegou depois. Vocês... A Ruth está pedindo para eu fazer uma breve, pequena explicação sobre a teoria comportamental. Deixa eu colocar aqui no slide, né? Acho que está lá na frente. Deixa eu colocar no começo. A teoria comportamental, Ruth, ela surgiu em decorrência da teoria das relações humanas e principalmente em decorrência do surgimento das ciências sociais, né, como principalmente a psicologia. Então, ela meio que veio tentar trazer um caráter mais científico, né, a todo aquele dado empírico que a teoria das relações humanas tinha trago. Quando eu falo empírico, eu estou falando de uma experiência, né? O que são dados empíricos? São experiências que são realizadas, né? Por exemplo, a gente teve a experiência de Hawthorne, que fez lá na fábrica, onde foi feita uma série de experimentos, né? Mas aqueles experimentos, eles seguiram, né, um certo método científico, mas não existe comprovação que realmente aquela experiência que foi aplicada em uma única fábrica vai ser utilizado para todas as fábricas, ou mesmo para todas as indústrias, ou a gente pode considerar aqueles conhecimentos para todas as empresas. Então, esse foi uma das principais críticas à teoria das relações humanas, né? Porque ela trouxe algo novo, né? Ela veio preencher uma lacuna que até então não era vista, não era observada pelas teorias anteriores, que eram as teorias da administração científica, a teoria clássica, né, que consideravam o homem apenas como uma máquina, né, como um ser a produzir para a empresa, né, que visualizava o homem apenas como, né, que ele era só era motivado por aspectos financeiros, econômicos, né, então existia uma lacuna muito grande naquela época, né, as pessoas eram consideradas como máquinas, não como máquinas, não tão como máquinas mesmo, né? Eram considerados como objetos, como recursos apenas para produzir. Então, a teoria das relações humanas veio trazer esse aspecto mais humano, né? Veio considerar que o funcionário ele é importante para a organização, né? Ele é importante, né? Então, foi visto muito como a satisfação daquele trabalhador influenciava na produtividade, né? Então, aliar a satisfação com a produtividade, com a lucratividade das empresas. Só que a teoria das relações humanas, ela deixou lacunas, né? Principalmente a teoria de Hawthorne, né? A experiência de Hawthorne, ela é uma experiência basicamente empírica. Eu não consigo generalizar aqueles resultados para todas as organizações, né? Então, diante dessas lacunas, tanto da teoria das relações humanas,
como também do surgimento de ciências novas naquela época, que estavam surgindo naquela época, né, meados de 1950, que surgiu a teoria comportamental, né? Então, o que a teoria comportamental vai estudar? Vai estudar exatamente a motivação humana, né? O que leva as pessoas realmente a estarem motivadas, o que levam as pessoas a trabalharem melhor, né? Então, vai observar aspectos da motivação humana, entre eles, a gente vai observar algumas teorias da motivação, e as principais é a teoria de Maslow, a teoria da hierarquia, né, de Maslow, a teoria dos dois fatores, né, de Herzberg, que é a teoria dos fatores higiênicos e orgânicos, né? Os higiênicos são aqueles fatores que são extrínsecos, né? Que estão no ambiente, ou seja, salários, né? São fatores que o indivíduo não pode, não tem controle, né? Como o ambiente da empresa, né? O salário, são fatores que ele não tem são fatores que vão influenciar na motivação, mas que aquele indivíduo não tem nenhum controle, né, para modificar. Já os fatores organizacionais, né, que são os fatores intrínsecos, ele pode conseguir, né, com a sua própria motivação, né, o espírito de liderança, né, ele pode modificar. Então, a teoria comportamental ela vai estudar basicamente esses aspectos, ligados à motivação, liderança, a dinâmica dos grupos, da organização, né, os grupos. Então, é basicamente isso, né? E aí, para um estudo melhor, você rever a aula, né, o vídeo, a gravação da aula sobre teoria comportamental, que lá eu explico bem mais detalhado e melhor, né, a teoria. Aqui foi só um breve relato, né, para que vocês pudessem lembrar, né, da teoria comportamental. Mas hoje a gente vai estudar o modelo burocrático. Então, vamos só entender de onde é que surge o modelo burocrático. Por mais que a gente só veja ele depois, né? Por mais que vocês estejam vendo ele agora, vejo que ele está lá no meio do livro, né? Do TGA. Ele surge logo ele surge bem no começo das organizações. É um modelo que ele surge bem antes. A teoria burocrática ela surge bem antes da teoria das relações humanas, bem antes da teoria comportamental, né? Só que a gente estuda depois porque é uma teoria importante, certo? Então a gente estuda um pouquinho depois porque ela casa muito com outra teoria, que é a teoria do estruturalista, né? Então a gente vai estudar basicamente o modelo burocrático, ele fundamenta, ele alicerça a teoria estruturalista. Então são duas teorias que elas estão meio que ligadas. E o que é o modelo burocrático, né? Vamos entender. Então, ela surgiu basicamente como uma reação das práticas administrativas injustas causadas pela Revolução Industrial. O que era isso? Naquela época de surgimento da administração, as organizações estavam se estruturando, né? Não existia uma organização, não existia uma ordenação, né? Uma organização daquela empresa, né? Uma boa distribuição também dos salários, né? Inclusive, uma das principais críticas da administração científica era que os trabalhadores trabalhavam muito, né? Produziam muito, geravam muito lucro para a empresa e, em consequência, a empresa repassava um pouco daquele lucro para os funcionários. Então, aquilo ali foi parar até no Senado, do Senado dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram do vídeo, né? Que quando eu passei o vídeo para vocês lá da administração científica. Foi uma ideia genial de Taylor, né? Até então ninguém tinha pensado nisso, mas se você parar para pensar,
pelo lado do trabalhador, era o trabalhador, para Taylor, né, ele pensava, o trabalhador está tendo menos esforço, e por ele ter menos esforço, ele não merece trabalhar, né, ser remunerado tanto quanto a organização, né? Então, para Taylor, na cabeça de Taylor, o trabalhador estava tendo menos esforço, né, porque ao trabalhar com o, o, o estudo dos tempos e movimentos, né, diminuía o trabalho em vez dele ter tantos X movimentos a mais, ele tinha movimentos a menos, né, porque foram implantadas as esteiras, né, então o funcionário não tinha que estar se movimentando para pegar a peça, né, para apertar, né, os parafusos, então o trabalho vinha até ele, então o esforço dele diminuía, né, e, em consequência a produtividade aumentava, né. Então, para Taylor, o funcionário estava trabalhando menos, né? Ele estava trabalhando não é que estava trabalhando menos, ele estava tendo menos esforço, né? Então, ele ganhou um pouquinho a mais, mas, em consequência, para o funcionário, ele estava achando que ele estava sendo explorado, que ele estava trabalhando, produzindo bem mais, né? Com os estudos científicos, né? Estava produzindo bem mais, a organização estava ganhando bem mais às custas dele. Então, foi um modelo, né, tanto a administração científica como a teoria clássica, foi um modelo bastante criticado pelas pessoas daquela época. Né? É tanto que surgiu a teoria das relações humanas, a teoria comportamental depois, justamente para tentar reduzir essas causas. E aí, em meio a isso tudo, surge a teoria da burocracia. E aí vocês podem ter, né, uma visão de que burocracia é ruim, né? Vou fazer essa pergunta para quando vem a palavra burocracia, o que vem na cabeça de vocês? Quando vem burocracia, vocês pensam como sendo uma coisa boa ou como uma coisa ruim? Hein? O que vocês acham? Eu vejo como ruim, né? Chato, um processo chato. Como uma coisa ruim, né? Todo mundo, quando você vê burocracia, já entende como sendo algo ruim, né? Algo que algo, você pensa logo em papel, né? Você pensa logo em uma coisa enfadonha, né? E aí que tá o X da questão. Quando você não tem nenhum tipo de burocracia, você tem desordem, as coisas não caminham, você pensa aí vocês, imagine aí se imagine a seguinte situação, imagine se eu não estipulasse horários, né, para aulas remotas, imagine que a gente não tivesse horário certo, né, para ter webconferência, imagine se eu não passasse atividade para vocês, imagine se não tivesse avaliação. Vocês acham que vocês estariam assistindo essa aula? Ou mesmo se vocês já achariam bom se não tivesse um horário definido para aulas? Se vocês não soubessem que toda terça-feira, às 9h30 da manhã, não tivesse essa aula? Será que vocês achariam que realmente vocês iriam aprender alguma coisa? Ou mesmo se dedicariam para estar aprendendo alguma coisa se não tivesse o horário? Ou se realmente, se eu não passasse a atividade, se eu não passasse o fichamento, ninguém ia nem pegar no PDF, né? Então, a burocracia, as normas, né? Quando a gente fala em burocracia, a gente fala em normas, em regras, ela é necessária. Pouco de burocracia é bom, é algo necessário. Agora, o excesso de burocracia é que é prejudicial, né? É igual à água, né? A diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Se você beber água demais, você vai morrer. Mesmo que você beba água, vamos dizer que você beba um galão de 20 litros d'água, né? Em menos de 1 hora. Você vai morrer intoxicado por água, né? Você vai morrer por afogamento, né? O que se chama, né? Não se morre de afogamento só entrando em água,
por exemplo, você entra no rio e se afoga. Não, você pode se afogar também bebendo muita água, né? A morte por afogamento, né? Por asfixia. Então, existe também, né? A diferença entre o remédio e o veneno é só a quantidade. Então, se você toma um remédio para baixar, por exemplo, a pressão, né? Se você é hipertenso e toma um medicamento para baixar a pressão. Se você toma só um medicamento naquele horário certo, né? Você vai ficar bom. Como eu, por exemplo, eu sou hipertenso. Eu tomo remédio para pressão. E aí, se eu tomo meu remédio normal, né? No meu horário correto, eu, né? Me sinto bem. Mas vamos dizer que se eu tomasse uma cartela, 2 cartelas daquele remédio, que ia acontecer comigo? Ia baixar minha pressão e eu, consequentemente, iria morrer. Né? Então, a diferença do remédio para o veneno é só a quantidade. Então, um pouco de burocracia é necessária, né? É extremamente necessária. Muita é ruim, tá certo? Então, a burocracia, ela vai tentar organizar, né? Direcionar a empresa a atingir os seus objetivos através de normas, né? Normas, regulamentos, padrões. Então, ela tem uma ênfase na estrutura, né? Em organizar a estrutura da empresa. Então, organizar os salários, se você produzir tantas peças, né, por exemplo, que antes, o que acontecia? As práticas injustas. Se o funcionário fabricasse uma peça, ou 1.000 peças, ou 10.000 peças no dia, ele ia ganhar a mesma quantidade, porque não tinha a remuneração, não era por produção, era por dia trabalhado. Então, os funcionários, eles achavam injusto aquilo, porque eles estavam trabalhando mais, mas eles ganhavam por dia do trabalho. Então, não independe se eles produzissem 10 peças, ou 10.000 peças, ou 1 milhão de peças, eles iam ganhar a mesma coisa. Isso era extremamente injusto. Então, quando você lança, por exemplo, um modelo de remuneração por produção, o funcionário se sente mais motivado a trabalhar, né? Porque se ele produzir mais, ele vai ganhar mais. E ao implementar esse modelo de remuneração por produção, é um tipo de burocracia, né? É uma norma, né? Entendo a burocracia como normas, né? Regulamentos, padrões, né? É você tentar sistematizar, estruturar, né? Modelos dentro da organização. Então, a burocracia, ela tem uma ênfase pautada apenas em organizar a estrutura da empresa, e depois a gente vai ver a teoria estruturalista em si, que é, além dessa ênfase na estrutura, ela também vai se preocupar com as pessoas e o ambiente em que elas estão inseridas. Tá certo? Então, quem foi que criou essa teoria, né, da burocracia? Assim como a gente estuda, por exemplo, na teoria da administração científica, quem foi que criou a teoria da administração científica? Vocês lembram? Eu já falei dele aqui hoje, mas só para lembrar. Quem quer que vocês me digam. Quem foi que criou a teoria da administração científica? Quem foi que desenvolveu ela? Saber se vocês estão afiados meio. Quem foi que fez a teoria da administração científica? Taylor, né? Gustavo colocou aí. A teoria clássica, quem foi que criou? Quem foi que desenvolveu a teoria clássica? Vocês lembram? Quem foi? Não me matem de vergonha, não, pelo amor de Deus. Quem foi que desenvolveu a teoria clássica? Vocês não estão estudando, não, é? Quem foi que fez a teoria clássica? Vamos lá, meu povo. Quem foi? Fayol, né? Miguel Lucas colocou aí. Fayol, né? Vocês podem até lembrar de Ford. Ford, ele implementou a teoria clássica, mas quem criou foi Fayol. E a teoria das relações humanas, quem foi que desenvolveu? Quem foi que desenvolveu? A
a teoria das relações humanas, né? Quem foi o pai da teoria das relações humanas? Maio, né? Gustavo colocou aí, Elton Maio. Pronto. Então, assim como as teorias anteriores tinham pais, a teoria burocrática também tem um pai. E ele é bem conhecido por vocês. Eu acredito que vocês já estudaram sobre ele na disciplina de sociologia. Já ouviram falar de Max Weber? Já devem ter falado, vocês já devem ter ouvido Max Weber, Durkheim, Karl Marx, né? São os principais sociólogos, né? Então, foi Max Weber, o sociólogo alemão, que desenvolveu, né? E criou o modelo burocrático. Inclusive, boa parte dos estudos de Max Weber foi na área da administração, né? Foi muito do que Weber tinha desenvolvido na administração que foi adotado depois pela sociologia, tá certo? Então, foi ele que criou esse modelo burocrático e ele baseava-se basicamente na racionalidade das atividades. Então, para Weber, há três tipos de organização, né? Há três tipos de organização, e cada uma com um tipo de autoridade. Então, nós temos a autoridade tradicional, né? Aquela mais tradicional, é meio que muito rígida, né? Autocrática. Nós temos a autoridade carismática, que seria aquele tipo de autoridade, né? A gente já viu os estilos de liderança, né? Então, quando você vê essa tradicional, você vê aquele rígido, né? Aquela autoridade, né? Daquele chefe rígido, autocrático, né? Muito rígido. Você vê o carismático como um chefe, né? Uma liderança mais democrática, que escuta mais, né? Os funcionários. E tem a meio que uma autoridade que é meio que uma mescla da tradicional e a carismática, que seria a racional e burocrática. Ela estaria no meio termo, né, para Weber. Seria, né, uma autoridade que ela é o meio, né, da tradicional e carismática, né? Ela vai ser o que meio racional, né? Mas ela vai racionalizar o burocrático. Então ela meio que pega um pouco também daqueles estudos da teoria comportamental, né? Quando você vê as lideranças, o líder autocrático e democrático, né? Então, o burocrático, ele está em intersecção, né, dos dois. E aí, você tem aí os tipos de sociedades e as autoridades. Então, no modelo de sociedade e autoridade tradicional, a característica dela é a patriarca, né? E aí, quando a gente coloca isso para a empresa, isso acontece muito em empresas familiares, né? Em que quem manda, né, é aquele pai que passa a empresa para filho, né? Então, e quando a gente pensa no Brasil, a maioria das empresas, né, as maiores empresas, elas são empresas familiares. Pensa aí por exemplo, as empresas de televisão, por exemplo, as maiores empresas de televisão, a Globo, o SBT, né, todas elas são empresas familiares, né, foram passadas de pai para filho. E outras, e se eu fosse citar aqui, passaria o dia todinho, né, falando para vocês, que a maior parte das empresas no Brasil e também no mundo, elas são familiares, né? Então, são criadas por empresas, né, para aquele patriarca vai passando de pai para filho, né? E aí, o comportamento das pessoas nesse tipo de sociedade, né, nesse tipo de empresa, ela basicamente, você aceita as ordens por respeito àquele superior, né? Então, superior manda, funcionário obedece, né? Você aceita independente da ordem, né? Você acata a ordem, né, independente daquela pessoa, né? Então, você acata a ordem pelo respeito. As características dessa autoridade tradicional, ela não é racional, né? Então, não existe uma racionalidade nas decisões, né?
ela é transmitida por herança, as ordens são pessoais e arbitrárias, tá certo? Então, esse tipo, né, de autoridade mais tradicional, ela não é racional e ela é transmitida pela questão da herança. Aí, por outro lado, nós também temos a autoridade carismática, né? É uma autoridade que ela é mais personalística. Quando a gente fala personalística, a gente fala de pessoa, né? Existem líderes e líderes, né? Existem líderes mais democráticos, né? Né? O assunto, por exemplo, vamos colocar um pouquinho para o assunto da vez, né? Nós estamos vivendo um período de eleições americanas, né? Eu acho que vocês devem estar acompanhando, né? Porque só se fala nisso, né? Se vai para qualquer jornal, só se fala em eleições americanas. E aí você tem dois candidatos, né? Muita gente pensa, por exemplo, que o Joe Biden é um candidato de esquerda. Ele não é um candidato de esquerda. Ele é um candidato de direita. E muitas coisas que o Joe Biden prega, o Trump também prega, tá certo? Só que qual é a diferença do Biden para o Trump? O Trump, ele é aquele líder mais tradicional, né? Mais autocrático, mais patriarca, né? E o Biden, ele já é mais carismático, né? A pessoa dele é mais carismática, né? Tanto pelo discurso dele, né? Pelo que ele fala. Quem é melhor do que os dois? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas. Tem coisas que o Trump fala e faz que eu acho que seriam até melhores do que o Biden, tá certo? Tem certos vídeos circulando que eu fico passada, assim, tanto com o Trump, tanto com o Biden. Então, tipo assim, eu não saberia dizer qual é o melhor e qual é o pior. Pois é, também tenho as minhas dúvidas. Sim, Miguel Lucas colocou aí, o Trump é muito inteligente. Não sei se vocês leram o livro Pai Rico, Pai Pobre, mas o Roberto Kiyosaki, ele cita muito o Donald Trump. Ele cita o Donald Trump no livro Pai Rico, Pai Pobre. Né? E tem o Donald Trump como um modelo para ele. O Roberto Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele cita isso no livro dele. Acho que é nos últimos capítulos ele cita isso. Né? E fala que ele é um bilionário, o Donald Trump. Ele tem empresas enormes, né? Que geraram milhões e bilhões, né? Eu vi um negócio, né, que ele faliu em 2 anos, ou ele faliu, aí em 2 anos ele recuperou tudo que ele tinha, de novo. Exatamente. Ele é muito inteligente. Ele criou nos Estados Unidos um programa que eu até aconselho vocês depois, né? Quando vocês tiverem um tempinho depois, né? Vocês pesquisam no YouTube, tem um programa Aprendiz, né? No Brasil, ele é apresentado pelo Roberto Justo. Não precisa assistir todas as temporadas, nem todos os episódios, mas vocês olham a temporada 1, que eu acho que é a melhor de todas. É de 2004. Tem no YouTube, depois vocês precisam assistir pelo menos um episódio para vocês verem, é bem legal o programa. E ele foi baseado no Donald Trump, foi ele que criou esse programa Aprendiz, né? Ele ensina, né, as pessoas como se portarem, né, nas empresas. É bem interessante mesmo. Aí, o que acontece? Essa questão da autoridade, ela muda muito de pessoa para pessoa, tá certo? Quando se fala na autoridade carismática, ela é vista basicamente de cada pessoa. Então, não existe uma forma, não existe, né? Não existe uma receita de bolo. Existem líderes e líderes, né? Líderes que são mais carismáticos e outros não, né? Então, um exemplo, né? Esses grupos revolucionários, aí eu citei o exemplo do Biden, né? Que é um líder extremamente carismático. Então, para essas pessoas, você aceita as ordens dela devido à influência que essas pessoas têm por sua personalidade, né? Então, na maioria das vezes, você aceita, acata as ordens dessa pessoa carismática porque você acredita nela, eu acredito na influência dela, né? Mas é uma decisão que não é racional, né? Você acredita, né, nela porque, né,
acredita que aquela pessoa é confiável, né? Acredita que aquela pessoa é legal, né? Pelo que é exemplo dela. Então, não tem uma base racional na escolha, né? Em acatar a ordem dessa pessoa. E aí, você acata mais por uma questão afetiva, né? Você gosta daquela pessoa e por isso você, você acata aquela ordem. Então, é extremamente instável, né? Então, muda, né? Mesmo essa pessoa sendo meio que carismática, ela é instável, né? Ela muda, né? O exemplo aí que vocês estão comentando do Biden, né? Ele tem ideias ruins também, né? Por mais que ele seja o menos ruim, mas ele também tem ideias, né? Tem algumas coisas que não são boas, né? E ela não é delegável, tá certo? Não tem como você delegar uma autoridade, né? Já a mescla dessas todas, que seria a burocrática, né, a autoridade burocrática, ela é legal, racional ou burocrática, né? Tanto faz. Quer dizer, legal, racional ou burocrática. Então, a característica dessa sociedade é uma sociedade impessoal, né? Regida pela racionalidade, né, dessas pessoas. Né? As grandes empresas, elas adotam esse modelo burocrático. Né? Então, como é que vai ser, né, qual o tipo de autoridade? Ela vai se basear em padrões, em regras, em procedimento, né? A racionalidade das pessoas, né, dessas grandes empresas, você vai aceitar o comportamento, as regras, porque você concorda com aquelas normas já estabelecidas, tá certo? Então, nesse tipo de autoridade mais burocrática, você tem obediência às normas e não àquela pessoa em si, aquele superior. Você acredita pela justiça, né, daquela lei, daquela ordem. Né? Então, veja como o modelo burocrático ele é bem melhor do que o autocrático e o carismático, porque aqui você tem a crença, né, naquela ordem, naquela lei. Né? Então, é um aspecto que foi concordado, que foi criado pelos pares. Então, ele é bem melhor do que aquela autoridade mais tradicional ou mais democrática, né? Porque aqui existe um padrão, né? Ele não é instável como o carismático, ou ela não é tão rígida, tão arbitrária como o tradicional, ok? Então, a burocracia, né? As características da burocracia, ela é baseada no caráter legal das normas, certo? Como as normas são feitas, e aí quando a gente fala legal, a gente está falando em lei, tá certo? A burocracia, ela é pautada em leis, né? E quando eu falo em leis, eu não estou falando só leis, né? Leis, né? Legislação, né? Mas procedimentos, né? Quando tem grandes empresas, elas têm códigos de ética, códigos de conduta, né? Que devem ser respeitados. Inclusive, a gente vai estudar isso, né, na disciplina de introdução ao curso e ética profissional, né? Todos os funcionários, eles são regrados por um código de ética e conduta que vai dizer como as pessoas devem se portar dentro da empresa, tá certo? Então, quando eu falo do aspecto legal, eu estou falando em leis, né? Em procedimentos que devem ser seguidos por todas as pessoas dentro da empresa. Aí, a burocracia também, ela é baseada no caráter formal da organização, né, no aspecto formal de cada, na divisão do trabalho, na impessoalidade, no relacionamento e no tratamento das pessoas. Então, as pessoas, por mais, por exemplo, que eu não goste de fulano ou de Beltrano, por exemplo, na empresa vai acontecer isso muito com vocês, né? Vocês vão trabalhar em uma empresa, muitas vezes, com pessoas que vocês não gostam. Mas você, e eu, por exemplo, posso dar o meu próprio exemplo. Tem pessoas, né, certas pessoas na escola que eu não gosto, mas eu sou obrigado a trabalhar com elas. Né? Eu não sou obrigado a gostar de todo mundo, mas eu sou obrigado a trabalhar com essas pessoas e eu sou obrigado a respeitar essas pessoas, né? Falar no ambiente de trabalho.
né? Não sou obrigado a gostar de todo mundo. Inclusive, muitas pessoas e alunos, né, me odiavam, né? Porque eu sou uma pessoa também um pouco instável, né? Tem horas que eu sou bom, né? Tem hora que as pessoas gostam de mim, tem horas que não gostam, né? Mas todos são obrigados a ter essa impessoalidade, né? No tratamento, no relacionamento, né? Mesmo que vocês não gostem de mim, vocês vão ter que me aguentar até, né? Terminarem as disciplinas comigo até eu sair, né? Do curso. Então, você tem uma hierarquia da autoridade, né? Existe uma hierarquia, fulano manda mais do que cicano, e cicano manda mais do que fulano, né? Então, você tem uma hierarquia verticalizada, né? De cima para baixo, né? Que você tem o chefe que manda, aí você tem o gerente, que esse gerente, por seguinte, manda no funcionário. Então, você tem uma hierarquia, né? Uma hierarquia de autoridade, onde cada um, né, manda e obedece. Você tem rotinas claras e procedimentos que vão ser adotados, né? Rotinas e procedimentos claros, né? Tal coisa deve ser feita daquela forma, né? E aí isso pode ser ruim ou bom, né? Na burocracia a gente tem quando as rotinas elas são muito maçantes, né? Você tem muita descrição das. É como eu falei, a burocracia ela é extremamente necessária, mas quando existe um excesso muito grande de burocracia, isso acaba se tornando ruim. Quando se fala de empresas públicas, quando a gente fala de empresas públicas, as rotinas e procedimentos, elas são exigidos por leis. Então, não é culpa do funcionário público, por exemplo, ele exigir tantos documentos para você fazer tal coisa. É porque existe uma lei que obriga aquilo, né? Então, principalmente empresas públicas, né? Você tem uma rotina, né? Você tem que pegar fila, por exemplo, o banco. O banco é uma instituição, quando eu falo de bancos tradicionais, né? São os bancos grandes, né? Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, né? É um modelo basicamente burocrático, né? Para você ser atendido, você tem que pegar a senha, né? Esperar o seu horário para ser atendido, né? Não é eu chegar lá no banco e ser atendido de qualquer forma. Existe um procedimento, né? Para eu fazer tal coisa, eu vou ter que trazer tais documentos, né? Então, existe uma rotina, existe um procedimento. Não é só chegar lá naquele momento e ser atendido, não, tá certo? Então, existe uma rotina e um procedimento, isso vai mudar, né? Vai ser adaptado muito, vai mudar muito de organização para organização. E aí, é observado muito na questão. Então, vejam que a burocracia ela não é de todo ruim, né? Existem coisas boas também na burocracia. Na burocracia também, outra coisa muito é a questão da especialização e profissionalização. As pessoas dentro, né, de organizações burocráticas é considerado muito a questão da especialização dela. Então, quanto mais, por exemplo, você tiver estudo, quanto mais você tiver formação naquela área, provavelmente maior isso praticamente, isso vai tanto em empresas públicas como também em empresas privadas, tá certo? Essa parte da especialização e da profissionalização. Quanto mais você tiver formação, quanto mais experiência você tiver, mais você vai ganhar, né? E isso é muito bom, né? Diferente, por exemplo, em empresas familiares. Em empresas familiares, isso não é visto, né? Tanto faz. Você sendo filho, né? Você sendo um herdeiro daquela empresa, tanto faz você ter cargo, né? Mesmo que, por exemplo, você tenha um subordinado que tenha feito faculdade de administração, tenha tantas especializações, conheça o mercado, né? E ele atue como gerente, se
por exemplo, o chefe for dono da empresa, né, e ele não tiver só o ensino médio, ele vai mandar na organização. E aquele funcionário com nível superior vai ter que atender, porque, né, enfim, ele é subordinado àquilo, né, ele é apenas um funcionário. Né? Então, nas organizações burocráticas, principalmente nas empresas públicas, é observado muito essa questão da especialização e profissionalização de cada funcionário. Mas também é visto nas grandes empresas. E outra característica muito grande da burocracia é a previsibilidade. Ou seja, as empresas burocráticas, né, as que seguem o padrão da burocracia, são extremamente previsíveis. Você sabe, né, como é que funciona a rotina daquela empresa, você sabe quais são os procedimentos que são tomados, né? Você já sabe como é que a empresa funciona. Você sabe a rotina da empresa, você sabe todos os procedimentos, porque é algo que você já conhece, né? Algo previsível. Diferente, por exemplo, de empresas mais orgânicas, né? Que você não tem essa previsão, né? É tudo, de um dia é de um jeito, de outro dia é de outro jeito, né? Você não sabe, né, como é que as coisas acontecem. E aí, quais são as consequências previstas de tudo isso, né, que a gente falou? É uma previsibilidade no comportamento humano, né? Espera-se que as pessoas, né, se comportem com uma certa, né, de um certo modo, né, de um certo jeito. Você tem uma padronização do desempenho dos funcionários. E tudo isso, o objetivo de tudo isso é gerar maior eficiência na organização. Lembra lá que todas as teorias elas vão buscar a eficiência. A administração científica buscou a eficiência, né, ao tentar os estudos dos tempos e movimentos. A teoria clássica buscou a eficiência ao tentar organizar, né, a administração, organizar os papéis do administrador, organizar, né, como a empresa, né, estava estruturada. A teoria das relações humanas também pretendeu aumentar a eficiência através da satisfação do trabalhador. Então, vejam que todas as teorias vão buscar essa eficiência. E aonde fica, né? Isso aqui a gente tá falando mais de empresas formais, né? E aonde fica a organização informal, né? A organização informal, a gente não tem, né, tanta, né, todas essas características, né? A organização mais informal, que é aquela empresa lá do dia a dia, né? Aquela barraca de cachorro-quentes, né? O pipoqueiro, né? Ele não tem, ele não tem esse caráter, né, burocrático. Então, mas mesmo assim, cada empresa tem um certo nível de burocracia. Todas as empresas elas têm um certo nível de burocracia. Mesmo aquelas empresas mais descomplicadas, elas têm, né? Com isso a gente pode até citar, por exemplo, os bancos digitais. Os bancos digitais, por exemplo, como o Banco Inter, né? O próprio Nubank, que não é um banco, né? É uma instituição financeira, mas ela é instituição de pagamentos, mas está querendo ser um banco, né? O Nubank. E aí você vê que essas empresas, esses bancos digitais, eles são bem mais flexíveis, né? Você consegue abrir uma conta pelo celular, né? Diferente, por exemplo, de um banco grande, né? O Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Para você abrir uma conta no banco, você tem que ir lá na instituição, né? E abrir, levar documento, né? Levar cheques, documento. No banco digital, você faz tudo pelo celular, né? Você tem uma flexibilidade bem maior, né? Mas tem um certo nível de burocracia, né? Você tem que inserir, né? Então, mesmo as empresas mais informais, né? Aquelas empresas mais que não são tão rígidas, elas têm um certo nível de burocracia. E aí, quais são os pontos negativos
quais são os pontos negativos dessa teoria e quais são os pontos negativos da burocracia. É você se apegar demais, né? O apego demais nas normas e procedimentos, né? O excesso de formalismo e papelório. É você ter resistência às mudanças. Você tem uma despersonalização do relacionamento, então as pessoas, elas mesmo que são robôs na organização, né? Elas não são tratadas única e exclusivamente pela questão do cargo, né? Você não tem tanto relacionamento com as pessoas. Existe uma categorização nesse relacionamento, ou seja, você se relaciona com fulano porque ele é seu chefe, porque ele, né, é seu subordinado. Não existe um aspecto afetivo, né, de convivência entre as pessoas. Você se conforma, né? Existe uma superconformidade às rotinas, você tem uma exibição clara de sinais, né? Existe uma exibição, né, daquela autoridade pelo aquele cargo. E aí é o ponto que acho que muitas pessoas não gostam da burocracia, é porque ela é muito ruim para o cliente, né? É muito ruim para o cliente daquela empresa. Pode ser até que seja boa para os funcionários, mas uma organização muito burocrática, ela prejudica no atendimento dos clientes, né? E tudo isso, né, vai gerar uma imprevisibilidade do funcionário. Então, como eu falei, pouco de burocracia é necessário e bom para a organização. Pouca burocracia, né, é como a questão do remédio. A dose, né, o que faz um medicamento ser remédio para veneno é a dose, né? Pouca burocracia, o normal de burocracia é bom. Excesso de burocracia, excesso de formalismo torna a organização, né, mais hierarquizada, mais ruim. Então, esse é um modelo, né, de burocrático de Weber, né, de Max Weber, que você tem o sistema racional da burocracia, que vai exigir o controle, né? E aí, esse controle, essa burocracia, você vai ter consequências previstas e imprevistas, né? As previstas é a previsibilidade do comportamento das pessoas, que vai gerar maior eficiência, mas, em consequência, você tem as disfunções da burocracia, que é aquele aspecto mais negativo, né? E isso gera ineficiência. Exatamente, Miguel citou aí o tipo da carteira, né, de habilitação. Aqui tudo no Brasil é mais burocrático. Para você abrir uma empresa, demora praticamente esse mesmo tempo, né? 3 meses para você abrir uma empresa. Nos Estados Unidos, você abre uma empresa com 1 dia. Então, tudo é mais burocrático, né? Aqui. A gente tem que... a teoria burocrática, ela surgiu para gerar maior eficiência, mas ela gera, né, em um certo nível, né, se a burocracia for pouco, ela gera eficiência, mas se tiver um excesso disso, ela gera ineficiência, tá certo? Então, pouca burocracia você gera eficiência, muita burocracia você gera ineficiência, né? O pouco é bom, o muito é ruim. Então, aí você tem, né, os graus, né, da burocracia, né, da burocratização, que você vai desde a escassez para o excesso. Quando você tem escassez, você tem a desordem. Quando você tem excesso demais, ela é rígida, né, é ruim. E o meio termo, você tem eficiência. Então, por exemplo, se você tem pouca burocracia, você tem falta de especialização, você tem bagunça, tem confusão, né? Falta autoridade, a liberdade é excessiva, a ausência de documentos, né? Informalidade, a ênfase é mais nas pessoas, né? No apadrinhamento. Quando você tem
um certo grau de burocracia, é tudo mais pautado na questão da divisão do trabalho, na hierarquia, nas regras e regulamentos, na formalização das comunicações, né, na impessoalidade, na seleção e promoção do pessoal. Já quando você tem o excesso da burocracia, você tem uma superresponsabilização e hiperresponsabilidade, você tem o excesso de autoridade, autocracia e imposição, você tem ordem demais e disciplina demais, né? Você tem um excesso de papelório e formalismo, já tem uma ênfase mais na questão dos cargos e você tem um excesso de exigências, né? E aí, a apreciação crítica, né? As críticas dessa burocracia, né? Então, o excesso desse formalismo, né? O mecanicismo e as limitações da teoria, de uma teoria mais da questão da máquina, né? Da rigidez, né? Das pessoas. Um conservantismo, né, da burocracia, né, um apego muito grande, né, às normas e procedimentos. A burocracia, você tem uma abordagem mais fechada, né, mais focada àquela organização, um apego muito àqueles procedimentos. Você tem uma abordagem mais descritiva e explicativas, e você tem variadas, né, críticas a esse modelo, né? Então, tem um estudo de caso, né, e aí, pronto, aí tem a teoria estruturalista. A teoria estruturalista, ela surgiu como uma reação às práticas administrativas também injustas, né, pela Revolução Industrial, né, que a gente tinha visto. E ela surge muito da questão da teoria da burocracia, tá certo? Então, esse modelo estruturalista, né? A estrutura é o conjunto formal de dois ou mais elementos que permanece inalterado, né? Mesmo com a alteração de alguns de seus elementos. O estruturalismo é um método que estuda os elementos com relação à sua totalidade. Ele está voltado para o todo e para o relacionamento entre as partes, onde o todo, né, é maior do que a soma das partes. Essa daqui é a definição de sinergia, tá certo? Sinergia é a capacidade do todo ser maior do que a soma das partes. E aí, não sei, na aula passada, não sei se vocês lembram, né, há 15 dias atrás, eu passei para vocês um vídeo que tinha um incêndio, não sei se vocês lembram. Tinha um incêndio, né? Aí todo mundo tinha vários departamentos, né? Eu acho que vocês vão lembrar do vídeo. Tinha vários departamentos e aí começou um fogo bem pequenininho e aí todo mundo dizia, o problema não é meu, né? O problema é de fulano, o problema é de cicano. Enquanto isso o fogo ia aumentando, né? Então, e aí, se você observasse as várias partes da organização, você tinha o quê? Que nenhuma parte isolada conseguiu apagar aquele fogo. Mas aí quando todo mundo se juntou, né, todo mundo trabalhou em equipe, o que foi que aconteceu? Eles conseguiram apagar o fogo, né? Ou seja, se você olhar cada parte isolada da empresa, ela não fecha o todo. O todo, ele é maior do que se você somar as partes isoladas. Então, quando todo mundo se junta, a empresa é maior do que, né, a soma das partes. E esse conceito é o que a gente chama de sinergia. Tá certo? Então, essa teoria estruturalista, ela vai se basear basicamente nessas três teorias, né? Na teoria da administração clássica, na teoria das relações humanas e na teoria, né, da burocracia, que a gente acabou de ver. Então, ela tem essa abordagem múltipla. Então, os estruturalistas, eles utilizaram alguns conceitos de outras escolas da administração para o estudo das organizações. Por isso, considera-se uma abordagem múltipla. Então, veja que eu peguei essa questão da organização formal e informal, né? Esses estudos vieram lá da teoria das relações humanas.
ele pegou essa questão das recompensas salariais, né, e materiais, que é visto lá da teoria clássica, né, sociais simbólicas, diferentes níveis hierárquicos, né, visto lá na teoria clássica. E aí você tem os diferentes tipos de organização, também da teoria clássica, uma análise intra e interorganizacional. Gente, deixa eu ir lá para a sala. Porque aqui é impossível esse horário. Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo, né? Então, você tem uma análise intra, né, e interorganizacional. Não vou conseguir escrever mais, mas enfim. E aí, dentro da teoria estruturalista, quais vão ser os principais teóricos, né? Os principais teóricos são esses daí, né? O Etzioni, o Bloch e o Scott. Eles estudaram e viram que existem diferenças entre as empresas, né? E vão existir diferenças, e elas vão apresentar algumas características, né? Que permite classificá-las em alguns tipos, né? Então, você tem a tipologia de Etzioni e a tipologia de Bloch e Scott. Vamos ver cada uma delas. Na tipologia de Etzioni, as organizações elas são mais artificiais, planejadas. O que é isso? Quais são as características dessas organizações? Ela é focada mais na questão da divisão do trabalho, dos centros de poder e na substituição do pessoal. E quais são os meios de controle? O físico, o material e o normativo. Como assim? Nessas empresas, você foca mais a questão da divisão, né, dos cargos, né, do trabalho. Elas estão voltadas mais na questão da exposição do poder dessas pessoas na substituição, né? Você pode substituir o pessoal, né? E o controle é a questão física, né? Os salários, as recompensas e a questão das normas, né? Das regras e procedimentos, né? O funcionário tal deve agir de tal forma, né? Você tem os materiais que são utilizados, né? Por aquele cargo, né? Então, existem meios de controles, né? Mais físicos, materiais e normativos. O envolvimento desses indivíduos, ele é mais né, padrão, né? Ou seja, mais alienatório. Então, as pessoas, elas se interagem na organização mais por uma questão, né, de cargo, né? Então, é mais calculista, né? As pessoas, elas se relacionam apenas por questão de interesses, né? Interesses profissionais. Visto muito essa questão da moral, né? Desses indivíduos. E essas organizações, a classificação delas, elas são mais coercitivas com os funcionários, né? Elas são mais utilitárias e normativas. E aí você tem a divisão, né, do funcionário e os exemplos, né? Ele traz os exemplos de organização. Por exemplo, numa prisão, por exemplo. Na prisão, você tem o quê? É uma organização mais coercitiva, né? Coercitiva. Deixa eu tentar... Pronto, li. Você tem uma organização aqui mais coercitiva. Qual é o instrumento de controle? O físico, né? Qual controle utilizado? Você tem os prêmios e a punição. Se o presidiário ele se comporta de uma forma mais adequada, ele vai ter, né, um prêmio. Se ele se comportar ruim, ele vai ter uma punição, né? E vejam que, se a gente for comparar, as prisões, elas são bem parecidas com as escolas, né? Com as escolas de vocês, né? As escolas de ensino médio. Se vocês se comportarem bem, né? Estudarem, né? Fizerem as tarefas, né? Vocês vão ganhar nota boa. Em consequência, né? Se
não se esforçarem tanto, né? Se não fizerem as atividades, né? Vocês vão ser punidos, né? Com notas ruins, né? Com reprovação, enfim. Então, o envolvimento do indivíduo, ele é mais alienativo, ou seja, o indivíduo não tem escolha, né? Vocês não têm escolha, vocês não determinam as regras, né? Vocês só aceitam, né? Então, e vocês permanecem, né, através, e aí é mais coercitivo, né? Exemplo da prisão, né? Pela questão da coação, do medo e da ameaça, né? Não estou dizendo que isso seja, né, o principal para a escola, né? Não é exemplo a se dar na escola, mas muitas vezes, né, se dá pela essa questão, né, da coerção, né, da ameaça. E aí outro tipo, né, a da utilitária, né, a organização utilitária. O exemplo são as empresas em geral, né? Então, o meio de controle é mais material, né? Você tem controle utilizado de incentivos econômicos, né, e financeiros. O envolvimento do indivíduo ele é mais calculista e a permanência do indivíduo, né, é através de interesse e vantagem. Exemplo, empresas em geral. E o exemplo normativo é mais para universidade, igreja, e também entra também a questão das escolas, né? A questão das normas, né? Meio de controle e normas, controle de utilidade, valores morais, sociais, moral e ético, um envolvimento do indivíduo é mais moral, permanência do indivíduo, mais pela questão da convicção e ideologia, né? Então, exemplos, universidades, né, igreja, também escola, né, também entra. Então, a tipologia de Etzioni, ela enfatiza mais os sistemas psicossociais das organizações. Tem como desvantagem a pouca atenção dada à estrutura e no ambiente externo, né? Você tem uma tipologia unidimensional baseada nos tipos de controle, né? A gente viu aqui os tipos de controle, né? Cada um tem, né? Os controles, prêmios, punições, esses tipos de econômicos, né? E a teoria de Bloch-Scott, né? Para esses autores, as organizações estão inseridas em comunidades e, ao se relacionarem assim, umas com as outras organizações e com os clientes. A tipologia de Bloch-Scott é baseada nos beneficiários da organização, tanto os internos quanto os externos. E aí, quais são os beneficiários das organizações? Os próprios membros, né? Os membros, quem participa da organização, os proprietários, acionistas daquela empresa, os clientes e o público em geral. E quais são os tipos de organizações? Os beneficiários mútuos, né? Os interesses comerciais, né? Os de serviço e o Estado, né? São os tipos de organização, né? Os que têm interesses mútuos, né, interesses comerciais de serviço e de Estado. E aí você tem, né, os exemplos, né? Quem seriam os beneficiários mútuos? Seriam os próprios membros da organização. Exemplos: associações profissionais, né, e cooperativas. Quais são interesses comerciais, né? Que seriam os proprietários, acionistas da organização. Exemplos, as sociedades anônimas, né, as empresas sociedades anônimas, que a gente vai estudar na disciplina de legislação, né, ou empresas familiares. Os serviços, né, a questão dos clientes. Exemplos, hospitais, universidades, escolas, né, e o Estado, né, o principal beneficiário é o público em geral, né, e exemplos, o militar, os correios, né, o saneamento, né, e a maioria das empresas públicas. O ambiente organizacional. As empresas têm como principal razão de sua existência atingir objetivos específicos. Uma empresa pode ter mais de um objetivo ao mesmo tempo. Eu já falei isso para vocês, né? As empresas, para a maior parte das empresas, o maior objetivo vai ser o quê? Vai ser o lucro, né? Se a empresa não tiver lucro, ela vai deixar de existir, ela vai morrer.
né? Mas as empresas, elas têm mais do que o lucro, né? Se a empresa só focar no lucro, ela não vai existir, né? As empresas, elas existem para atender uma necessidade, né? Um desejo dos funcionários, aliás, dos clientes, né? Se você, se não se cria uma empresa se as pessoas não quiserem comprar aquele produto ou serviço. Então, ela vem para atender justamente uma necessidade, né, um desejo. Então, como há várias organizações no mercado, pode ocorrer algumas de que algumas terem objetivos semelhantes, tornando-se concorrentes diretas, né? Então, esses teóricos estruturalistas, eles visualizaram organizações inseridas nesses ambientes, né? Econômico, social, político, né? Então, eles visualizaram, né? E tentaram é, analisar, né? Como essas organizações funcionam nesses ambientes. Quanto à análise do ambiente organizacional, os estruturalistas criticaram os estudos das outras escolas, né? A teoria das relações humanas, né? A teoria aquelas teorias, né, que a gente estudou, aquelas escolas, a teoria da administração científica, a clássica, a teoria das relações humanas, né, porque elas se limitavam apenas em relação à interação das pessoas e os grupos. Não há, por essas outras escolas, o estudo da interação entre as organizações e seus ambientes. Então, até então, era só visto essa interação entre o funcionário e a empresa, né? Só era visto, até então, né? As outras teorias só tinham se focado por esse lado, né? Mais interno, de só se preocupar a empresa, né? Voltadas mais a assuntos internos, né? Entre o funcionário né, e o chefe, e as condições de trabalho em si. Mas não se preocupou com a empresa, né, não se preocupou em estudar como é que a empresa se daria com o ambiente em que ela está inserida, ou seja, com as condições econômicas, com as condições políticas, com as condições tecnológicas, com aspectos climáticos, com aspectos culturais daquele ambiente, né? Como é que isso ia ser influenciado? Isso, como por exemplo, você deve ser visto principalmente em empresas multinacionais. Pensa aí, por exemplo, eu dou um exemplo, por exemplo, do McDonald's. O McDonald's, por exemplo, o McDonald's, ele é a maior rede de hambúrgueres do mundo. Aí, e o McDonald's está praticamente em todos os países do mundo, é uma das maiores multinacionais que existem. Então, pense, por exemplo, do McDonald's lá na Índia. Não sei se vocês sabem, mas lá na Índia, os indianos, eles consideram as vacas como animais sagrados, né? Os bois, as vacas, eles são considerados como animais sagrados. Então, eles não comem carne vermelha, eles não comem carne de gado. Para ele, porque a vaca é um animal sagrado, então é um pecado para os indianos comerem carne. Aí o que foi o McDonald's fez? Fez lá um hambúrguer vegetariano, né? Eles criaram lá um hambúrguer, né? De frango, né? Vegetariano, justamente porque as pessoas lá não comem carne. Então, não é o ambiente que tem que se adequar à empresa. É a empresa que tem que se adequar ao ambiente. Então, até então, as teorias não tinham se preocupado com essa interação da empresa com o ambiente que ela está inserida, né? O contexto em que ela está inserida, certo? Então, esses teóricos estruturalistas, eles utilizaram dois conceitos para o estudo dessa interorganizacional, né? Dessa empresa com o ambiente, que é a interdependência das organizações com a sociedade
e um conjunto mais organizacional, né, das classes, das organizações. E aí, para terminar, né, a teoria, nós temos a apreciação crítica, né? Quais são as principais críticas dessa teoria? Você tem várias abordagens divergentes, né? Então, você tem a teoria que diz clássica que diz uma coisa, né? A gente sabe disso, que a teoria clássica pregava uma coisa, a teoria das relações humanas prega outra coisa completamente diferente à teoria clássica, né? Enquanto a teoria clássica visa mais o aspecto da organização formal, né? A padronização, a teoria das relações humanas vê mais a questão do lado humano. Então, e a teoria estruturalista, ela pegou as duas teorias, né? Então, ela meio que aceitou o que as duas teorias diziam. Então, você tem uma convergência de abordagens divergentes. Então, como é que eu posso conciliar uma administração mais formal com a satisfação, o lado humano do trabalhador? Então, você tem meio que uma convergência de aspectos divergentes. Então, isso é um aspecto crítico. A ênfase da organização. Então, você tem uma ênfase mais na questão da estrutura e interação com o ambiente. A análise organizacional, ela ficou muito mais ampla, né? Então, isso foi muito ruim, né? E você tem tipologias que foram, né, muito unidimensionais, né? Foi considerado apenas uma única dimensão. Isso também foi uma grande crítica para a época, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai ver, né, a questão da abordagem sistêmica. Aqui, lá no AVA, eu já coloquei os arquivos da teoria da burocracia e da estruturalista. O fichamento é desses dois PDFs. Então, vocês vão ler e fazer o fichamento desses dois PDFs. Lembrando que fichamento é simples, não é obrigado você pegar, você pega uma, duas, três citações de cada capítulo e faz, né, o comentário crítico, né? Então, você pega os dois, você pega os dois PDFs, né? Pega os dois PDFs, dá uma lida neles, lê primeiro, depois pega algumas citações que você achou interessante e depois faz o fichamento, tá certo? Aí já está aqui o fichamento 7, que aí é para ser entregue até o dia 24 desse mês, né? Até o último dia. Então, vocês têm 15 dias para fazer. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês